poucos sabem o que é o ICMS de fato, o que ele representa, né, no orçamento dos estados e dos municípios, né? Muitos aqui pensam que o ICMS só gera uma importância para os estados, e não é verdade, né? Também está envolvido, ele é muito importante no orçamento dos estados e do município, tá? O ICMS, ele se diferencia dos demais impostos através do quê? Através de códigos fiscais. Então, tem uma série de códigos fiscais que traz, né, essa particularidade da identificação, da incidência do ICMS, né? Códigos fiscais como situação tributária, o COFOP da nota fiscal. Então, todos esses códigos fiscais está envolvido o KNAI da empresa, né? A atividade da empresa também são códigos fiscais essenciais para diferenciar a incidência do ICMS, tá? E este tributo, ele está incluso no preço de boa parte dos produtos e serviços consumidos por todos nós, tá? Isso daqui, a gente, por mais que trabalhamos no departamento fiscal, né, lidamos com a apuração desse imposto, acaba passando desapercebido a incidência do ICMS em produtos básicos que consumimos dentro de casa, tá? E o ICMS, ele incide em quase todos os produtos que são consumidos por nós. Muitos profissionais, né, não têm esse correto entendimento, essa clareza de quais são os bens tributáveis e quais produtos e serviços, né, tributáveis pelo ICMS e quais são isentos do ICMS, né? Qual o valor, qual o percentual da alíquota correta para se calcular o ICMS, né? Como que se deve, qual a melhor forma de recolher o ICMS? Então, surge, né, essa confusão, essa dúvida e até esse desconhecimento dos profissionais, de alguns profissionais da área fiscal. Parece até, né, muitos podem falar assim, imagina, isso não existe. Claro que existe. Se você trabalha só com impostos retidos, você não tem a convivência, né? Você não tem o conhecimento até em relação ao ICMS, né? Eu costumo falar isso porque tem alguns profissionais que falam assim, nossa, mas isso é muito básico, isso qualquer profissional da área fiscal sabe isso. E não é verdade, né? Quando você está iniciando uma carreira na área fiscal, quando você está interessado em entrar nesse departamento, nessas rotinas, você não tem clareza, né, se o imposto ele incide sobre o estado, sobre o município, né, ou se ele é do âmbito federal, né, aonde que tem a incidência desse imposto. Então você fica perdido, né? E aí a necessidade de se conhecer, né, as características do imposto, aonde de fato ele tem a incidência, né, ter uma visão disso no seu dia a dia, porque vai te ajudar, ter essa familiaridade com o seu dia a dia, vai te ajudar a se performar melhor nas suas atividades, a trazer mais conexão com aquilo que você faz no dia a dia, tá? Então, realmente o ICMS, ele pode gerar uma certa confusão, devido às diferenças, né, entre as normativas de cada estado, porque cada estado tem o seu regulamento do ICMS, então tem uma necessidade do profissional da área fiscal estar atento nas particularidades de cada estado, né? Quando a gente fala de operações interestaduais, então eu estou envolvendo o regulamento do ICMS do outro estado. Então, aqui tem uma necessidade de conhecer mais sobre o ICMS no outro estado, como que é a incidência, tem alguma particularidade no outro estado em relação a isso, né? Aí cabe o profissional ir mais a fundo, né? Não só no regulamento do ICMS da onde a empresa está localizada, mas se ela tem um cliente de outro estado, é necessário também conhecer o ICMS, o regulamento do ICMS desse outro estado. Então vamos lá. O que é essa siglinha, né? Essa sigla, vamos dizer, de 4 letrinhas, né? O que ela representa, né? Qual o valor dela? Então, a palavra ICMS, ela já é até representativa, né? O significado dela. Imposto sobre circulação, né? Algo que está se movendo, né? Circulação de mercadoria e
prestação de serviço de transporte interestadual, né? Tô falando de um estado para o outro, de transporte, né? Prestação de serviço de transporte intermunicipal, de um município para o outro, e de comunicação, tá? Então, esse é o significado dessas 4 letrinhas, né? O ICMS, dessa sigla. Assim fica bem mais claro, né? Você trazer, então, o imposto, C, circulação. Então, toda vez que eu tô falando de algo que tá se movendo, saindo de um poder de uma pessoa, indo para o poder de outra pessoa, né? Então, nessa transferência, né, de nomes, de dono, podemos dizer assim, acontece uma circulação de mercadoria, tá? Então, um imposto sobre circulação de mercadoria ou uma prestação de um serviço de transporte interestadual, de intermunicipal, né, ou de comunicação, tá? Então, tenta sempre associar as letrinhas, né, dessa sigla com o que de fato ele representa, assim vai ficar mais claro para você ter sempre o significado desse imposto, né, dessa sigla, tá? Ele é um tributo que ele incide sobre movimentação de bens, então tô falando de carro, máquinas, equipamentos, incide o ICMS sobre essa movimentação. Então, de uma maneira geral, tem uma incidência de ICMS, tá? E ele tá presente em todos os estados, né? Todos os estados, não tem exceção. E nos municípios também, tá? E você vai entender um pouquinho melhor por que nos municípios também, tá? O ICMS, ele incide sobre a circulação de produtos como eletrodoméstico, né? Eletrônicos, né? Às vezes sai um decreto trazendo uma não incidência, uma suspensão do ICMS em alguma operação específica. Por quê? O ICMS incide em todos os eletrodomésticos. Então, pensa assim, tudo que é eletrodoméstico na sua casa tem a incidência do ICMS. Tudo que é eletrônico tem a incidência, cosméticos, né? Serviço de comunicação, serviços de transporte, entre outros, né? Energia elétrica, tudo tem ICMS, tudo tem as suas particularidades, mas em tudo que a gente, né, tem o conceito de circulação, prestação de serviço, tem a incidência do ICMS, ok? Mas qual o valor, né? Qual o percentual de aplicação do ICMS sobre esses produtos, sobre esse serviço? Então, tem uma tabela, né? Tem uma variedade de alíquotas do ICMS, e aí também vai muito de estado para estado, tá? Tem as alíquotas internas, alíquotas interestadual, e tem também as suas particularidades, que aí vale, né? Eu ressalto a importância de você estar atento ao regulamento específico no estado, mesma alíquota em outro estado, tá? Existem particularidades. E aí, o ICMS é para todos os estados como uma fonte de maior arrecadação, tá? Hoje até entrei no site do impostômetro e o ICMS lá, ele tá, né, hoje atualizado, ele é o imposto que mais tem arrecadação comparado com os outros impostos no estado, tá? Então, ele é a sua fonte de maior arrecadação. E tem até, assim, contribuintes específicos, né, contribuintes estratégicos que a Cefaz, ela até monitora, né, porque ela já fica esperando aquela receita. Se você é um exemplo na sua empresa, a empresa já tem os clientes estratégicos, né, os clientes de maior compra no mês, né, aqueles contratos grandes. Então, são clientes estratégicos já na cartela de clientes, né? E a Cefaz, ela também tem esse controle. Quais são os contribuintes estratégicos, né? Os contribuintes, vamos dizer, que a arrecadação desse contribuinte mantém
situação financeira, né, do Estado. Então a Cefaz, ela tem esse controle em relação a isso e ela fica extremamente atenta em relação a esses contribuintes que mantêm a arrecadação, né, que tem o maior valor, né, que recolhe, né, o imposto em grande quantidade no mês, tá? E a definição desses valores via de regra de arrecadação, eles são definidos pelo Distrito Federal e os estados, através de quê? Através de convênios de ICMS, dos regulamentos, pela CONFAZ, né, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Por isso que você tem um convênio e depois você tem uma regulamentação dos estados em relação àquele convênio, em relação àquela aplicabilidade, tá? Porque existe todos esses órgãos, né, que controla, que monitora, que determina as doutrinas, né, de qual a aplicabilidade do ICMS, para também nenhum estado ferir com a Constituição Federal, tá? Esses órgãos, ele tem o objetivo de harmonizar, né, harmonizar o sistema tributário entre todos os estados. E com a arrecadação do ICMS nos últimos anos, ela tem o quê? Crescido cada vez mais, né? Ele, como eu falei, ele é um imposto de extrema importância tanto pro estado quanto pro município, tá? Como um exemplo, segundo os dados publicados em 2020 pelo CONFAZ, a arrecadação dos estados em 2019 foi superior a 2020, a arrecadação de 2020 foi superior à arrecadação de 2019, tá? Então, 70% da receita do governo foi arrecadado através do ICMS, tá? E aí, por que eu trago isso, né? Qual a importância de você conhecer o ICMS? Porque isso daqui surge o quê? É uma grande oportunidade para os profissionais da área fiscal, né, se especializar, cada vez conhecer melhor esse imposto. Como eu venho falado muito sobre oportunidades da carreira, oportunidades do profissional, aqui é uma oportunidade de você conhecer realmente qual imposto que tem maior importância, podemos dizer assim, né, que no sistema tributário, tá? Então, é o ICMS. Se você não domina, se você não conhece o ICMS hoje, você tem uma grande necessidade e tem vamos dizer assim, já tem uma dificuldade como um profissional da área fiscal, porque ele é o imposto de maior importância, né? É um imposto que incide sobre todas as operações, tá? Em quase todos os contribuintes, né? Ele tem essa incidência. Então, se você for desafiado por uma nova oportunidade, ali você vai se deparar com uma situação. Você domina, né, as operações relacionadas ao ICMS, você tem conhecimento, né? E isso daqui vai te proporcionar grandes oportunidades na área fiscal. Uma observação que talvez você não sabia, né? Não são apenas os estados, né, os maiores beneficiados pelo ICMS. Os municípios também garantem boa parte da receita deles através da participação que ele tem, que é chamada de cotas partes. Então, uma boa parte da arrecadação do ICMS, ela vai distribuída para os municípios, né? E aí o município se mantém através disso também, tá? 75% dos recursos arrecadados com o ICMS ficam no estado, né? E os 25% é enviado aos municípios, tá? Então, devido à sua importância e ser um tributo que incide sobre todos os produtos e serviços, como eu falei, existe essa grande oportunidade de você dominar os conceitos técnicos desse imposto, né? Veja isso como uma oportunidade para você se tornar um expert fiscal tributário, para você cada vez performar melhor, né? Cada vez você adquirir conhecimentos técnicos, né? Para o campo de batalha, para você abrir novas oportunidades, né? Abrir novas portas através desse conhecimento, tá? E aí, o ICMS ele incide tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica,
né? Basta acontecer o quê? Uma operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço que já caracteriza, né, um intuito comercial, né? Com isso nasce o fato gerador do ICMS, tá? Então, um exemplo, né? Onde incide ICMS, além de tudo que eu falei aqui? Se você fez uma importação de uma mercadoria do exterior, né? Se você comprou uma mercadoria dos Estados Unidos, né? E você está no Brasil, aqui já tem a incidência do ICMS nessa operação. Mesmo que seja um ativo permanente para o estabelecimento, não importa. Nessa operação tem a incidência do ICMS, tá? Então, se você compra um produto, a partir do momento que você compra um produto, tem a incidência do ICMS, né? Combustível, tem a incidência do ICMS, energia elétrica, lubrificantes, enfim, tá? Tem algumas particularidades, mas aqui eu tô dando alguns requisição de transporte entre os municípios, né? Entre os intermunicipal, são cobrados ICMS, tanto na entradas de bem importado, né? Tudo isso tem a incidência do ICMS, tá? E aí também tem operações, né, que não tem a incidência do ICMS. Tem algumas exceções, como tudo no departamento fiscal tem exceções, né? Em relação ao ICMS tem várias exceções, mas eu vou citar aqui só alguns casos. Então, aonde não incide ICMS? Com livros, compra de livros não incide ICMS, jornais, papéis impressos, tá? Além de operações destinadas para o exterior. Então, quando você manda alguma mercadoria para o exterior, que é chamada exportação, nessa operação não tem a incidência do ICMS, tá? Então, nesse caso, e tem outros também, mas aí o assunto iria ficar bem extenso e mais técnico. Então, a gente tem as operações também isentas, né? Que são operações que não têm a incidência do ICMS. Tem algumas situações também não tributadas, suspensão. E aí é um tema que eu vou abordar em um outro episódio para trazer a maior clareza sobre quando se aplica, né, a não incidência, o que é a suspensão, o que é a redução da base de cálculo do ICMS, né, o que é o diferimento. Então, tem algumas operações específicas em relação ao ICMS. Por isso que a importância, né, que o ICMS ele está ligado com aqueles códigos fiscais. Através dos códigos de situação tributária, você vai identificar também a incidência do ICMS ou não, né? Então, tem alguns self-APs também que vai trazer, né, trazer essas informações, né, para montar, vamos dizer assim, um quebra-cabeça sobre a incidência do ICMS, né? A origem do material também tem, né, outra informação importante sobre isso. Então, o ICMS ele precisa dessas pecinhas para você ter a clareza da incidência dele na operação ou não. Então vamos lá, toda vez pensou no conceito de uma mercadoria vendida, passada para uma outra pessoa, acontece o fato gerador do ICMS, que é a mudança de titularidade, né, a troca, né, de dono, tudo isso tem a incidência do ICMS, tá? Se você é um prestador de serviço, né? Eu já trabalhei em prestador de serviço, né? Fique atento, porque tem operações que podem, né, ter a incidência do ICMS, ou tem operações de prestação de serviço que é definido por lei só o ISS, né, que é Imposto sobre Serviços. Então, e aí ele é um imposto de competência exclusiva, né, municipal, tá? Então, fique atento em relação a isso também, que tem algumas particularidades em relação a esse tema. E é importante ter a clareza dos tributos, né, mais relevantes da área fiscal, tá? Eu digo isso para você, se você está iniciando na área fiscal, ou se você já trabalha na área fiscal, mas até hoje você não tinha essa clareza de qual imposto que é mais importante na área fiscal, vamos dizer assim,
né? Qual imposto que hoje tem mais peso, posso dizer, como requisito, né, no seu currículo profissional para você conhecer. Se alguém me perguntasse hoje como um conselho, eu diria que é o ICMS, tá? Então, começa pelo ICMS, né? Domina os conceitos desse imposto, aprende a aplicabilidade, como ele funciona, as exceções, tá? Então, é um grande conselho que eu dou hoje para os profissionais que querem iniciar, né, ou desejam se aprofundar, se capacitar, se atualizar, é você conhecer esse imposto que é o ICMS. E eu vejo muitas pessoas errarem em relação a isso, acabar passando desapercebido, tá? Ou pessoas que, porque trabalham em prestação em empresas de segmento de prestação de serviço, e aí lidar exclusivamente com impostos retidos, e isso acaba passando desapercebido. Então, as melhores colocações no mercado para os profissionais da área fiscal realmente está com esses, né? Preenche os requisitos de você dominar esse imposto, né? Existe propostas, né? Colocação de mercado para você só atuar com impostos retidos? Existe, né? Mas o ICMS, ele é o de maior importância. Então, fique atento em relação a isso, tá? Hoje, qual o seu nível de conhecimento em relação ao ICMS? Né? Você tem a clareza hoje? Você consegue definir de 0 a 10 qual que é o seu nível de conhecimento com relação ao ICMS? Quanto tempo você trabalha com esse imposto? Você já trabalha ou você ainda não trabalha, ou você nunca atuou com esse imposto, né? Quais os estados que você lidar com a operação desse imposto? Você lidar só com operação interna ou você lidar com operações interestaduais, tá? Quais as operações que hoje você trabalha que tem a incidência do ICMS? Quais não? Você consegue me responder essas perguntinhas básicas aqui? Qual o seu nível de conhecimento? Quanto tempo você trabalha, né? Se você trabalha, quais os estados que você atua em relação ao ICMS, quais as operações? 4 perguntas básicas. Se você não consegue me responder essas 4 perguntas, existe aqui o quê? Uma grande oportunidade para você como profissional, a partir de hoje, colocar aí como um to-do para capacitação, para você adquirir mais conhecimentos, para você preencher esses requisitos e conhecer esse imposto, né? E atender esses requisitos de um profissional da área fiscal. Que eu posso te frisar aqui, conhecimento é poder, independente se você hoje não precisa desse conhecimento, mas a partir do momento que você adquire isso, é poder. Você vai ter, vai acontecer uma melhor situação, vai surgir uma oportunidade para você expor esse conhecimento. Então, o diferencial vai ser você estar preparada para isso ou, né, infelizmente, você ver a oportunidade passando por você e você não se deu o devido valor, a devida importância quando precisava, tá? O cálculo do ICMS, ele é realizado tanto no valor do produto, né, como o valor do serviço como base. Ele é descontado a alíquota através de um percentual, que é correspondente ao imposto. Então, se eu tenho um exemplo, o valor de um produto que é R$100, né, qual que é a alíquota que incide sobre isso, vezes essa alíquota, eu vou ter, né, o meu valor do imposto, que é o preço da mercadoria ou serviço, né, a alíquota do ICMS, e a alíquota do ICMS vai de acordo com o estado de origem sempre, tá? A aplicação da alíquota é o estado de origem, e aí você vai ter o valor devido do ICMS, tá? Podemos explicar que nesse caso, né, um exemplo, uma loja tá vendendo essa garrafa, podemos dizer, né? E ela é do estado do Pernambuco, tá? E aí, a alíquota dela, 18% de ICMS. Então, a venda desse produto, né, R$500. Vamos dizer que essa garrafa aqui, chique, vale R$500. Então, é R$500 vezes 18%, eu vou ter R$90 correspondente ao ICMS, tá? Do estado, tá bom? Então, basicamente, essa é uma fórmula básica para você calcular o ICMS em relação a um produto ou em relação a um serviço que tem incidência do ICMS, tá?
eu destaco aqui que o valor do ICMS, ele muda conforme o estado e o destino da mercadoria, tá? Então, tem que observar essas informações. Se é uma operação interna, que é dentro do mesmo estado, se é uma operação interestadual, vai mudar o valor do ICMS, porque as alíquotas de ICMS vai mudar, tá? São diferentes, tá bom? Também vai mudar as alíquotas de ICMS dependendo da origem do material, e dependendo se tem alguma particularidade do produto no estado de origem, tá? Então, eu ressalto isso porque não é regra geral, que a alíquota de ICMS é sempre aquela da tabelinha de alíquotas internas e alíquota interestadual. Não é regra geral, porque tem os casos de produtos importados e tem casos de produtos específicos que o regulamento de ICMS traz outra alíquota, tá bom? Então, na minha carreira fiscal, quando eu comecei na área fiscal, eu comecei trabalhando numa empresa de prestação de serviço. E lá eu lidava no dia a dia com poucas operações com incidência de ICMS, né? Eram muito poucas, a movimentação era muito pouca. E também as operações que tinham incidência de ICMS era sempre São Paulo, né? Operações internas, né? Que, regra geral, aplica-se a alíquota de 18%. E nesse período, né, por eu não ter uma pessoa que me desse, né, condições técnicas, né, para me instruir, passar conhecimento, nessa época a empresa, a gente mandava quem fazia a apuração, né, quem fazia as rotinas do departamento fiscal em si, a apuração do imposto e tal, era a contabilidade. Eu só emitia nota fiscal, emissão de nota fiscal de entrada, saída. Eu lidava com essa parte mais do dia a dia, né? Então, as tarefas finais, né, de fechamento, apuração, quem atuava era um departamento, era um escritório de contabilidade, então eu não tinha essa vivência. E aí, o que aconteceu? Eu era muito nova, né, tanto nova de idade quanto nova profissionalmente. Eu já até compartilhei aqui algumas experiências com vocês em outros episódios. E aí, quando eu saí dessa empresa e fui para uma outra empresa, fui para uma indústria, eu senti uma grande dificuldade. Porque era uma área que eu tinha uma deficiência, né, em conhecimento, né? Eu não sabia mesmo, porque nunca ninguém tinha me falado. Nessa época, eu tinha acabado de entrar na faculdade, e quando você entra na faculdade, os primeiros semestres, você também não tem uma disciplina relacionada a isso, né? E foi aí até que me despertou a necessidade que eu precisava ir mais a fundo, eu precisava de ir para fazer capacitação fora, porque só a faculdade ali, ela não estava me atendendo no dia a dia, né? No que eu precisava atender os requisitos, atuar como profissional na área fiscal, não estava me atendendo. Então, quando eu entrei nessa indústria aqui, eu me deparei com um monte de operações, né? Me deparei com cenários de materiais importados, produtos nacionais, enfim, operações interestaduais em vários estados, né? A empresa tinha vários estabelecimentos que não era só em São Paulo. E aí, me deu um baque assim. Porque eu falei assim, nossa, existe um mundo além daquilo que eu vivia, né? E aí tem o quê? Você se depara com uma dificuldade, porque você já tá no campo de batalha. Você precisa atender aquela necessidade, aprender a atender os requisitos para você atuar como um profissional, mas você não tem conhecimento, né? Então hoje, como um conselho aqui que eu deixo para você, identifique, né? Eu fiz aquelas 4 perguntas. Se você não tem esse domínio, se você não conhece, se hoje você não lidar com isso, corra atrás de capacitação, corra atrás de conhecimento, porque isso daqui, uma hora ou outra, você vai ser colocado a teste, vamos dizer assim, né? E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Que nem eu, nessa época, eu tive que correr atrás do prejuízo com um avião já no ar, né? Então, tive que consertar o avião sem poder parar ele, porque eu já estava trabalhando, eu já estava atuando numa empresa, tinha passado num processo seletivo, e ali, minha filha, tinha que lidar com as situações do dia a dia sem, né, fluir. Então, por isso que eu falo, se você não atende esses requisitos, corra atrás de conhecimento, porque nesta fase que você tá, provavelmente
tá confortável com o conhecimento que você tem, né? E se você quer, né, ter novas oportunidades, trilhar novos caminhos na área fiscal, crescer profissionalmente na área fiscal, você precisa dominar esse imposto, que vamos dizer é o imposto mais importante, assim, tá? Então, se você tem medo ou insegurança em relação a esse tema, o mais importante é buscar conhecimento o quanto antes, né? Eu não tive essa clareza profissional quando eu comecei, e por isso que hoje aqui eu destaco para você, né? Identifique isso conforme aquelas 4 perguntas que eu fiz. E se isso é necessário para você, se você se sente insegura profissionalmente em relação a esse tema, vai atrás de conhecimento, vai atrás de capacitação, tá? Procura conhecer melhor. Eu vou estar fazendo aqui vários episódios em relação a esse tema, então esteja sempre atento aos conteúdos que tem por aqui, para você se aprofundar em relação a essas operações, a esse imposto e dominar esse imposto de uma vez por todas, tá bom? E aí eu só consegui me aprofundar em relação ao ICMS através de cursos particulares que eu fiz, porque eu precisava atender aquela necessidade do meu dia a dia e tinha que ser coisa rápida, porque eu já estava lidando com as operações, tá? Foi aí que eu fui atrás de conhecimento, enfim. Agora eu já tô muitos anos na área, mas é um conselho que eu deixo aqui para você. Se você gostou desse conteúdo, se você tem alguma dúvida, eu tô disponível nas redes sociais, pode me mandar mensagem. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso, que fez sentido, né? Que faz sentido se dedicar nessa carreira que é de grande oportunidade, né? Que é o departamento fiscal, que é a área fiscal. E deixe uma opinião, deixe um comentário. Enfim, estou disponível no que precisar. Um abraço para você e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!